Meus amigos, vamos conversar com meu amigo, irmão, Dr. Luciano Peixoto, urologista aqui da IU. E é com muita alegria ter você aqui, Dr. Luciano. A gente tirar umas dúvidas, bater um papo nesse programa de hoje. O nosso boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes da Voz da Bahia. Qual é a importância da urologia dentro da medicina atual? A urologia é uma especialidade cirúrgica, né, que tem uma importância muito grande, dentro principalmente das doenças da próstata, que são muito comuns, né, no nosso meio. Principalmente o câncer de próstata, que é o segundo câncer mais comum dentro dos cânceres em geral, e o segundo que mais mata. Então a urologia ela tem essa importância a partir que a gente consegue diagnosticar precocemente esses tumores e resolver o problema que o paciente não ainda óbito por causa desses tumores. Muito bom. Ainda existe muito preconceito dos homens em procurar urologista. É perceptível isso, Luciano? Olha, isso melhorou muito, Marcos. Há 26 anos a gente chegou aqui, um trabalho muito grande foi feito. Inclusive a imprensa ajudou muita gente, vocês, e a gente desmistificou isso e acaba os pacientes atendendo nosso pedido para fazer o exame de próstata e procurando o médico. Os nomes geralmente são menos, eles têm menos acesso, eles não gostam de ir fazer seus exames, e isso acaba fazendo com que as mulheres sejam mais cuidadosas com sua saúde. Então, com toda essa campanha, com a imprensa ajudando a gente, todos esses anos, acabou que os homens também estão procurando mais. As mulheres ainda são campeãs, né, nos cuidados, mas os homens também estão indo e se cuidando. Agora, com que idade é necessário que o homem comece a rever sua saúde e ver a questão do câncer de próstata? O homem deve começar aos 45 anos, é a idade ideal. 45, 50 anos, se tem para fator de risco ele vem um pouquinho antes, 45 anos, se ele não tem ele pode vir com 50. Aqui na Bahia, por ter uma genética da população diferente do resto do Brasil, eu aconselho vir com os 45 anos, eu acho mais seguro. O PSA alto significa automaticamente câncer de próstata? Não, o PSA alto é apenas uma proteína que está aumentada, ela é próstata específica, mas ela é câncer específico. Então você pode estar com PSA alto por uma série de doenças e não ser câncer, mas a gente precisa esclarecer direitinho a partir dos 45 anos principalmente. A importância do toque retal, doutor Luciano? Com certeza, o toque é um complemento do PSA, né? Os dois juntos é que a gente consegue fazer o diagnóstico. Com que frequência os exames devem ser realizados aqui com o senhor? Geralmente, a partir dos 50 anos, o homem deve vir anualmente. Se tiver algum fator de risco, a gente pode até diminuir esse prazo. Mas, geralmente, vindo uma vez no ano, a gente consegue protegê-lo. Quais são os sinais urinários que o homem não deve ignorar? Olha, geralmente o câncer de próstata, ele não dá sinais. Mas quando o paciente tem dificuldade de urinar, ou começa a urinar muito à noite, a urina cortada, né, a urina espaçada, a gente tem que aventar a possibilidade dele ter uma doença. Geralmente, quando dá sinais, é até a doença benigna, hiperplasia benigna de próstata. Então, a importância de vir ao médico e ao urologista por causa justamente do câncer de próstata não ser um câncer que dá sintomas. Ele muitas vezes, silencioso. Acordar várias vezes à noite para urinar é normal? Não, isso chama-se nictura e pode ser realmente uma indicação de uma doença benigna, hiperplasia benigna de próstata. Existe alguma idade limite para manter a vida sexual saudável? Não, o sexo ele pode ser exercido em qualquer idade. Isso vai depender muito da saúde do paciente. A gente sabe que tem algumas doenças, como diabetes, hipertensão arterial, o uso de medicamentos que acaba prejudicando a saúde sexual do homem. Mas se o homem saudável, ele pode ter uma longevidade da sexualidade até idades bem avançadas. A infertilidade masculina tem afetado aqui nos últimos anos, doutor? Geralmente 10, 15% dos casais são inférteis, né? E geralmente metade dessa causa é do homem. E a gente pesquisa muito. Existe uma doença chamada varicocele, que são varizes que é facilmente tratada por cirurgia, que resolve geralmente a maioria dos casos de infertilidade masculina. Agora, muita gente fala assim, olha, o cara está fazendo musculação usando anabolizante. Isso pode ocasionar infertilidade também no homem? Isso pode, porque acaba o uso de anabolizantes afetando os hormônios e ele deixar de produzir, né? Tem uma azoospermia, o oligospermia, a diminuição do espermatozoide levando à infertilidade. Exercício físico ajuda na saúde da próstata?
Ajuda a partir do momento que você não deixa ganhar massa gorda no organismo. E quando a gente está acima do peso, acaba produzindo hormônios também que acaba afetando a próstata e levando a câncer de próstata. Usar muito a bicicleta, o selim, você pedalar demais, isso pode ocasionar câncer de próstata, quando algumas pessoas falam, até que não são médicos que falam isso. Isso não, usar a bicicleta é saudável. O que acontece é que antes do exame do PSA deve ser evitado pelo menos 3 dias, porque acaba o selim massageando a próstata e aumentando o PSA. E isso faz com que o paciente acabe se achando que ele está com tumor e na verdade só foi o exercício com a bicicleta. A alimentação influencia as doenças urológicas? Sim, porque a alimentação mais natural, principalmente a base de frutas, verduras, né, e evitar o excesso de carne vermelha. E isso está realmente relacionado com câncer de próstata. Muito bom, isso é uma novidade, eu não sabia. Carne vermelha quer dizer que quem come muito é prejudicial. A pessoa não deve deixar de comer, mas também não pode ficar todo dia comendo churrasco, carne vermelha o tempo todo, tem que variar, usar o peixe, usar frango, porque a gente sabe que isso aí acaba ajudando a não levar a formação de câncer de próstata. Quais os hábitos diários ajudam a prevenir problemas urinários e sexuais? É isso, ter uma atividade física, né, manter o peso, se alimentar bem, são os principais cuidados que nós devemos ter para manter a saúde da próstata e a saúde sexual. Quais os sintomas que indicam que devem procurar imediatamente um urologista ou paciente? A idade, inicialmente, você está acima de 45 anos, tem que ir. E se tiver alguma diferença na parte urinária. Se o paciente tiver com dificuldade de urinar, se o paciente estiver urinando muita noite, tiver com urgência, tendo que ir correndo para o banheiro. Se o paciente principalmente tiver sangue na urina, isso é um sinal de muita importância que a gente deve procurar o urologista. Dor na região pélvica, ânus ou períneo pode estar ligado a problemas urológicos? Pode sim, né? Geralmente dor no ânus é mais ligado aos problemas proctológicos, como hemorroida, fissura anal. Dor pélvica está ligado mais a uma infecção urinária, geralmente é isso. Infecção urinária é um alerta que sempre deve o homem estar atento, né, doutor? Com certeza, porque infecção urinária é mais comum nas mulheres. E quando os homens têm infecção urinária, eles podem estar com algum problema, um cálculo urinário, alguma obstrução que deve ser olhada. Vamos lá para a gente poder fechar então aqui com o Dr. Luciano Peixoto, urologista que atende no IU aqui no Shopping Itaguari. Ejaculação frequente faz bem ou mal à próstata? Até hoje não tem assim, uma prova científica disso. Parece que quando se faz, né, mais sexo ou se ejacula mais, a gente consegue tirar substâncias da próstata. Talvez isso evite, mas não é uma garantia científica que isso aconteça. Beber pouca água realmente aumenta o risco de problemas urinários? Sim, porque quem tem facilidade para ter cálculo, se beber pouca água, acaba formando mais cálculo. Então a gente aconselha a pessoa a tomar pelo menos 2 litros de água a dia. E o doutor Luciano já respondeu também esse mito aqui, que andar de bicicleta também não vai interferir o câncer de próstata. Não, o andar de bicicleta não faz câncer de próstata. Ele apenas aumenta o PSA e deve ser evitado fazer antes de coletar exames. Aqui em Santo Antônio, especificamente, que o senhor atende, doutor Luciano, o número de casos de câncer de próstata é alto? É alto, sim. Aqui, em todo lugar, na Bahia, né, por causa da nossa genética, e temos mais negros na nossa população, então esse índice é um pouco maior. O índice pessoal, as pessoas mais negras, no caso negros, na verdade, isso interfere? Interfere, sim, tem um índice maior. Então temos vários casos e a gente tem operado, orientado o paciente quando não pode operar, fazer os tipos de tratamento, inclusive levando alguns pacientes para Salvador para fazer cirurgia robótica. E a gente consegue resolver isso por aqui. Quero agradecer muito a você, Luciano, muito obrigado. Você é um dos grandes médicos. Aliás, eu estava falando até com o Verinha outro dia sobre você, que a gente, desde a época da Recôncavo FM, com o Alvaro vivo ainda, a gente lhe entrevistava, batia um papo com você, e você continua sendo essa pessoa proba. Que Deus lhe abençoe, sempre lhe aumente, lhe dê saúde, para que você continue aqui cuidando também de vários pacientes. E eu aqui digo para você que é um dos grandes médicos urologistas da cidade de Santo Antônio. Muito obrigado, viu, Lu? Obrigado a você, Marcos, a Voz da Bahia, pela oportunidade. Deixo um abraço a todos os ouvintes.